Olá! Hoje vocês irão acompanhar o quarto e último episódio da segunda temporada da série sobre autismo Compartilhando Vivências. Série idealizada pelo Instituto Unitea e realizada através do Fundo Social da Sicredi Pioneira. O objetivo da série é oportunizar aprendizado sobre autismo a partir das vivências das famílias e, em especial, nesta temporada, das vivências dos profissionais que atuam com as pessoas dentro do espectro. Hoje vamos conversar com a doutora Lisiane Mota. A doutora Lisiane é psiquiatra e psicoterapeuta da infância e adolescência, com mestrado em psiquiatria e formação em intervenção precoce, baseada no modelo de Denver. E principalmente a doutora Lisiane é mãe da Nath, de 9 anos, e do B, que vai completar 5 anos em dezembro. Ao longo da entrevista, vamos falar sobre a mudança do olhar da profissional doutora Lisiane sobre o transtorno do espectro autista a partir da sua vivência como mãe típica e atípica. Muito obrigada em nome do Instituto Unitea. E a gente espera que o nosso bate-papo de hoje, a nossa conversa de hoje, possa ajudar aí muitas famílias que ainda estão aí percorrendo um caminho difícil às vezes, né? Assim, normalmente bem difícil. E a intenção do Instituto Unitea com esse programa, né, o Compartilhando Vivências, é poder levar informação. Então, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite, né? Eu acho que a gente que é profissional e que está ainda dentro da vivência, né? Tem que batalhar por essa... Se a gente não ceder o nosso tempo e não trouxer um pouco, né? Ajudar nessa questão do conhecimento, de divulgar informações, de trazer algo que possa ajudar as famílias, né? Eu que agradeço a oportunidade de alguma forma contribuir. Como é que o autismo entrou na tua vida? Acho que ele não entrou, né? Ele invadiu, assim, né? Um tsunami, né? Eu sou mãe da Nath, né? Que agora está com 9 anos, e do B, que vai fazer 5 agora. E o B é uma criança que vinha tendo um desenvolvimento típico até 1 ano e meio. O B tem um autismo de regressão, né? Então, eu comecei a achar algumas coisas diferentes, assim, né? Percebi, assim, que uma coisa que chamava muito atenção no Bernardo era uma agitação psicomotora, e isso foi um fator confundidor um pouquinho, porque a gente tem uma história familiar de TDAH, né, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, então meu marido tem esse diagnóstico. Então, quando a gente começou a ver o B muito agitado, e hoje eu sei que aquela agitação dele era por um transtorno sensorial, a gente imaginou ali, tá aqui meu filhinho TDAH, né? Mas aquilo tinha alguma coisa dentro de mim, assim, aquilo que as mães sempre sabem, né? As mães sabem, pode não ter nome, mas as mães não fechou o critério diagnóstico, mas as mães sabem. Só que o B não estava na escola, e aí a gente cometeu aquele erro que todas as famílias cometem, de crianças atípicas, de achar que a escola poderia estimulá-lo, né? E, não, então, quem sabe, vamos colocar ele na escola, e depois a gente avalia, até porque era esse período do ano, então é um período em que a gente está todo mundo cansado, correndo muito, trabalhando muito. E aí passou o ano novo e a Dinda do B, que também é psiquiatra infantil, sentou comigo um dia num almoço, assim, e desabou, assim, que estava muito preocupada, que sabia que a gente estava cuidando, que a gente estava de olho, e aí ela começou a trazer um monte de coisas, e eu fui ligando, assim, e disse, não, acho que você tem razão, vamos avaliar. Cheguei em casa, saiu a mãe, entrou a profissional, né, e aí bateu o desespero, assim, porque aí eu olhei pro meu filho e me dei conta de que ele era do espectro, né,
E aí eu acho que veio uma culpa muito grande, assim, do tipo, como assim? Eu sou psiquiatra infantil, eu tenho um filho no espectro e eu não me dei conta de que ele, né? O que aconteceu? Com a formação que eu tenho hoje, né? Eu percebo algumas questões, alguns sintomas muito sutis, assim, prejuízos quali quantitativos, né? Mas não, Bernardo cumpriu os marcos do desenvolvimento e realmente depois regrediu e perdeu habilidades adquiridas. Tem duas coisas que eu queria trocar contigo aqui, que eu acho que nós aqui no nosso programa nunca falamos sobre autismo de regressão, tá? Então, essa questão do autismo de regressão, acho que poderia comentar um pouco. E outra coisa, Lisiane, a questão do UB, ele tem grau 1 de autismo? Isso é uma coisa importante, tá, Rosane? Vamos começar por aí, tá? Eu ouvi que o Bernardo era um autista leve. Hoje eu sei que o Bernardo não era um autista leve. A gente não faz diagnóstico de autismo leve em crianças pequenas. Tá. Sabe por Tá? que eu te perguntei? Porque assim, ó, nas nossas vivências e tal, e o meu filho, né, também, todo mundo sabe que meu filho também, né, tá no espectro. Me parece, tá, doutora Lisiane, que quanto mais leve, parece que mais difícil da gente conseguir fazer o diagnóstico precoce. Porque algumas coisas vêm no tempo certo. Por exemplo, o meu filho, Rafael, com 6 meses, ele engatinhou, antes de um ano ele andou, sabe? E era meu primeiro, né? Meu primeiro e único, e eu não tinha parâmetro, assim, e ele foi diagnosticado com 3 anos e 2 meses, justamente porque ele era muito inteligente, sabe aquela história? Ah, ele é muito inteligente, ele sabe o alfabeto, ele sabe contar, ele sabe as cores, sabe isso, sabe aquilo, mas na verdade atrapalhou, não que eu estou dizendo, meu Deus, que bom que ele é leve, mas parece que atrapalha um pouco isso a gente, né? Então, a questão da regressão fala um pouquinho para nós e fala essa questão assim, quando a criança tem um autismo mais leve, se confunde um pouco a nossa cabeça, assim, porque as evidências, eles fazem, mas fazem menos, né? Mas para as mães estão fazendo. Ah, não, ele dá tchau, ele faz tudo. Mas só que eles fazem muito menos e a gente acaba não percebendo, né? É. Não, assim, o que é o autismo de regressão, né? 1/3 a 1/4 das crianças tem um autismo de regressão. Então, são aquelas crianças que elas cumprem os marcos do desenvolvimento, né? Sociocomunicativos até 1 ano e meio. Então, o B já falava algumas palavrinhas, o B abanava, o B jogava beijo, né? O B tinha um super contato visual, o B fazia imitação, eu tenho vídeo de tudo isso. Do B imitando a Mana, dançando com a Mana, né? Do B mandando beijo a hora que eu tô saindo para trabalhar, de dando tchauzinho, e ele deixou de fazer isso. Né? Então, o que a gente tem hoje é a ideia de que quando acontece a poda neural, né, que a gente tem várias podas neurais ao longo da vida, uma das mais importantes é lá pelos 18 meses. Então, quando acontece essa poda, por questões multifatoriais, essa poda ela acontece de uma forma anômala, então ela não acontece da maneira como deveria, e a gente acaba tendo um número maior de conexões, ou a gente acaba podando funções que eram importantes. Então, as nossas crianças, a partir deste processo, passam a perder habilidades adquiridas. Tem uma questão muito importante aqui, né, que é, estas crianças, elas precisam ser investigadas. Por quê? Existem epilepsias, existem alguns quadros neurológicos que cursam com este autismo de regressão. Então, essas são crianças que têm indicação de fazer um eletroencefalograma em sono, de serem melhores avaliadas, quando a gente tem uma regressão em relação ao desenvolvimento. Né? E a literatura fala aí em cerca, né, de 1/3 a 1/4 dos casos sendo como autismo de regressão. Né? Então,
isso, aproveitando esse gancho, né? Falou uma coisa importante, assim, o teu filho engatinhou, o teu filho caminhou, isso não é sintoma de autismo, ponto, né? Se a gente for lá e pegar os critérios diagnósticos, isso não é sintoma de autismo. E isso é uma questão muito importante da gente falar, Rosane. Por quê? Porque as escalas que a gente usa para avaliar desenvolvimento infantil, elas não vão fazer o diagnóstico de autismo. Essas crianças, aquela escala que é usada na carteirinha de vacinação, ela não avalia os marcos do desenvolvimento sociocomunicativos, entende? Uhum. Então, ela não vai pontuar para isso. Por isso, né, que se luta tanto para que se tenha uma triagem formal de desenvolvimento aos 18 meses através da EBCHET, que é uma escala muito ruim, por um lado, porque a gente tem falsos positivos, mas ela é uma escala de triagem, é isso, a ideia é a gente pegar um tudão, então quem pontua na EBCHET, e que essas crianças tenham um olhar diferenciado. Porque se a gente aplicar aquela escalinha que tem lá na carteirinha de vacinação, a gente não vai fazer diagnóstico. E isso é uma coisa que atrasa muitos diagnósticos no Brasil e no mundo, né, gente? Porque não é só o Brasil que atrasa o diagnóstico, né? Porque, na verdade, a gente tem comentado nas entrevistas que a maior parte de nós pais, quando é que vai acender aquela luzinha quando a criança está batendo os marcos esses que você acabou de falar, que não são os marcos que deveriam ser avaliados para questão de diagnóstico de autismo. Mas a gente está vendo a criança se desenvolvendo, né? E aí, então, a gente daqui a pouco a gente percebe que não vem a fala, tá? Daí assim, mas espera aí, como assim? O filho do vizinho está falando, o priminho começou a falar com 1 ano e 2. Então, a gente fala muito que o atraso na fala é que leva a gente a começar a investigar. Então, esse é um marco importante, ou não? O atraso na fala. É que aí é que tá. Tem muita coisa aqui que a gente precisa desmitificar se a gente efetivamente quer falar de autismo e quer fazer diagnóstico precoce. O autismo não é um transtorno da fala. Pois é. O autismo é um transtorno da comunicação. Tem muito autista que fala pelos cotovelos, mas fala do que é do seu interesse, fala sem fazer troca de turno, fala sem se interessar pelo que o outro está falando, né? Então, o que a gente precisa efetivamente, quando eu falo a gente, eu falo da comunidade médica, principalmente, né, que deixa de fazer esse diagnóstico, dos meus colegas pediatras, que dizem que cada criança tem seu tempo, e que não sabem os marcos do desenvolvimento comunicativos. O que a gente espera? A gente espera que aos 9 meses um bebê atenda pelo nome. A gente espera que nesta fase, até 1 ano de idade, entre 9 e 12 meses, o bebê aponte para tudo que é do seu interesse. Que eu brinco que a tia Lise adora um dedinho, né? A gente às vezes está no shopping e eu vejo um dedinho apontado, assim, digo, ai, que amor, um dedinho apontando. A tia Lise adora um dedinho apontando. É um marco super importante, porque a gente está falando de comunicação não verbal, de uma criança que está querendo mostrar, que está compartilhando o que é do seu interesse. A gente espera que uma criança, né, de 1 aninho ganhe um presente e mostre para os pais, compartilhe com os pais aquilo que é uma novidade para ele. Isso são marcos muito precoces, antes de 1 ano de idade, e que são sinais de alerta importante quando a criança não está desenvolvendo. Então, quando um bebê chega num consultório de puericultura, com 1 aninho, e ele não responde ao nome 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, uma luz tem que se acender, que alguma coisa ali a gente tem que ver, né? Se a gente perguntar para os pais como é que ele está fazendo para se comunicar, se ele está apontando para pedir, os pais disserem, não, doutor, ele chora e a gente atende porque a gente adivinha o que ele quer. A gente tem que estar atento. Então, existe aqui uma cultura muito disso, né? As crianças, elas vêm muito pelo atraso de fala, mas o autismo é um transtorno da comunicação.
E a gente já tem, quando a fala não veio, a gente já tem um atraso muito maior, porque na verdade essa criança não entende o construto da comunicação, essa criança não estabeleceu toda a comunicação não verbal que a gente espera que esteja estabelecida até os 18 meses de idade, né? Então é um pouquinho mais amplo do que isso. E aí, respondendo a tua pergunta sobre o grau de autismo, né? Isso é uma coisa que a literatura é muito confusa, né? Porque o critério de definição de grau é do quanto essa criança vai precisar de suporte, né, ao longo da vida. E isso varia muito com o desenvolvimento. Então, por exemplo, se eu pegar uma criança que é muito rígida, que é muito inflexível, ela pode falar, mas a chance de ela conseguir se colocar no mercado de trabalho na vida adulta é muito pequena. Porque eu preciso flexibilizar. Sim. E aí? Será que ele é tão leve assim? Né? Então, o que a gente tem que pensar? O teu filho, o meu filho, as crianças que a gente faz diagnóstico na primeira infância não são autistas leves. Eles têm potencial para, diante de toda uma intervenção, diante de todo um tratamento, serem autistas leves. O autista leve é o pai dessas crianças que chega para mim no consultório, adulto, trabalhando, e que não teve diagnóstico até então. Esse é o autista leve. Aquele que né? passa, que consegue, né, desenvolver estratégias para passar por tudo e seguir a vida. É aquela menina tímida, que faz imitação, né, que tem uma melhor amiga que ela imita, até que quando chega a adolescência, ela começa a bugar, e aí ela tem um transtorno de ansiedade, ela tem depressão, mas ela vai indo, se mete em umas confusão, nos relacionamentos abusivos, casa, tem um trabalho, e lá pelas tantas, né, cai na internet, cai um vídeo sobre autismo na internet, na mão dela, e ela se dá conta que ela é autista. Então, eu atendo muito adultos, né, pais de pacientes meus, adultos jovens que vêm para avaliação, né, porque eu tenho as principais formações para avaliação diagnóstica ao longo da vida, e a história é toda essa. E esses são os autistas leves, né? O meu filho, o teu filho, eles não seriam autistas leves, né? O Bernardo seria um autista grave, porque o Bernardo tem uma praxia de fala, né? Então, o Bernardo provavelmente seria uma criança que, se a gente não tivesse feito um diagnóstico precoce, se a gente não tivesse feito uma intervenção muito bem feita, uma intervenção de fala dentro de uma técnica específica, com uma intensidade específica, o Bernardo provavelmente não falaria, ou não com a qualidade que a gente tem hoje de comunicação dele, né? Então, o meu filho provavelmente seria um autista de moderado a grave, se a gente não tivesse tudo isso. E ele é muito inteligente, ele falava, o pouco que ele falava na época do diagnóstico, ele falava inglês, né? Então, assim, ele montava quebra-cabeça sem olhar, ele não gostava da figura, ele virava as peças e ele montava com as peças viradas porque ele gostava do encaixe. O Rafael também, o meu filho também. Né? Ele tinha alguns quebra-cabeça que eles tinham cores diferentes, né, na parte de trás. E ao invés de ele montar a figura, ele montava as cores, né? E a maternidade, então falando, já é complicada. E uma maternidade de uma criança atípica, a gente sabe muito bem, né, que os desafios são para sempre. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa, né? Como é que foi para ti, assim? Porque tu já tinha a Nath, né? Tu já tinha a Nath. A Nath ajuda muito, creio eu, assim, que ela ajuda muito. Ela é muito especial. A Nath é uma... Eu não sei quem aprende mais. Uma mini AT. Ela é uma mini AT. Não, ela é a melhor, assim, demanda dada pela Nath, demanda cumprida sempre, assim, tipo, a Nath sobe suporte, faz cumprir demanda, faz gestão de comportamento, a Nath é assim, ela tem emprego, já disse que eu vou botar, eu pergunto para as crianças a partir de que idade que ela pode assumir uma criança, a gente começa a brincar, né, porque mas eu sempre disse assim, né, eu sempre quis ser mãe,
né? Tipo, nenhuma das minhas gravidezes foi muito planejada, assim, né? Eu recebi no mesmo dia que eu entreguei o meu projeto de mestrado, eu peguei o beta-HCG, descobri que eu estava grávida da Nath, né? Então, eu brinco, foram 2 projetos ao mesmo tempo, assim. E aí, quando eu pensava, né, assim, que eu podia amar de novo do jeito que eu amava a Nath, era o que me motivava o desejo de ter um outro filho, assim, né? Porque eu acho que é uma relação tão única, tão, sei lá, assim, né? Acho que a gente só sabe o que é amar uma pessoa, um serzinho, depois que a gente tem um filho, né? Esses dias uma amiga minha que foi mãe me disse assim, ai, Liz, eu tava falando, meu marido tava falando ontem, como é que pode, né? Tipo, eu conheço ele há 30 dias e eu me jogo na frente de um carro por ele, né? E é isso, né? Isso é ser pai, isso é ser mãe, né? E o B, da mesma forma, não foi muito planejado, né, mas muito desejado a partir do momento que a gente soube da vinda dele e muito amado. E eu não sei, sabe, Rosane, assim, eu sou uma pessoa um pouco... Eu não sei, assim, se talvez essa parte ainda venha na minha vida, mas acho que eu não parei muito para ela vir, assim. Eu dou diagnósticos tão difíceis, sabe? Eu vejo coisas tão graves na minha vida, tão graves, assim, eu trabalhei na emergência, né, quando eu era acadêmica de medicina, eu trabalhava no hospital psiquiátrico, depois aqui em Porto Alegre eu trabalhei na emergência na Vila Cruzeiro, eu coordenei por 10 anos o ambulatório de psiquiatria infantil do HPV, eu coordenava um ambulatório que era só do CRAI, de violência sexual. Então, assim, eu acho que eu vi tanta coisa e eu acho que eu vi diagnósticos tão graves, que, obviamente, receber o diagnóstico de autismo do meu filho foi muito desesperador, mas eu fui me dando conta que a minha sensação não era de um diagnóstico, era de uma sentença, sabe? Tipo, era uma coisa assim. E a maneira como as pessoas chegavam e me falavam disso também, né? O meu desespero de coração, assim, era não saber o que fazer. Era olhar para ele, pensar que eu era psiquiatra infantil, que eu tinha um filho autista e que eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer com aquela criança, sabe? Eu só pensava assim, meu Deus do céu, me mostra uma luz, me dá um caminho de como é que eu ajudo meu filho. Agora o B tá fazendo 5 anos, então a gente fica nessa coisa de estar terminando um período importante da vidinha dele, né, de maior neuroplasticidade, que foi muito bem aproveitada. A gente vem de 3 anos, eu brinco que é um RDE, né, um regime de dedicação exclusiva que a gente estabeleceu, né, nesses 3 anos, e as terapias do Bernardo foram prioridade 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei lá eu, né, e a gente tem muitos avanços dele, mas a gente sabe que a gente tem muitas coisas que a gente ainda precisa ajudar ele a construir, né? E agora, eu digo assim, a gente está naquela fase em que a gente começa a ver ele sendo trollado pelos amigos em alguns momentos e não se dando conta. E isso é muito doído, né? Porque aí eu digo assim, cara, tu não tem noção do quanto a gente batalhou para construir esse desejo dele de estar brincando com as outras crianças. Tipo, eu estava no aniversário com ele agora, assim, tipo assim, a nível dos pares, né? Sim, Brincando com as sim. outras crianças, correndo atrás, imitando, tudo. Mas aí daqui a pouco tu vê assim uma maldadezinha de um outro e ele não percebendo, e aí te dá aquela, tu respira fundo e pensa assim, cara, olha só, eu trabalhei tanto para ele querer brincar contigo, não acaba com o guri, né? Mas é a realidade, a gente vai ter que começar a ajudar ele a perceber quando essas coisas estão acontecendo e trabalhar isso com ele, e daqui a pouco vai ter uma outra fase, que vai vir uma outra dificuldade, e que a gente vai ter que ajudar ele também. Então, é o que tu disse, né? É um diagnóstico que é para a vida. Partindo agora desse olhar mais assim, então, Lisiane, né, psiquiatra da infância e adolescência, aí daqui a pouco filho com autismo, e aí você disse, nossa, cobrança demais para cima de você mesma, né? Tipo, como é que eu não vi como é que ficou isso depois, assim, em relação ao teu trabalho? A mudança, né, de olhar
de olhar sobre o autismo mesmo, deve ter mudado tudo, deve ter sido uma coisa assim. Por isso que eu digo, eles vêm para transformar. Isso a gente não tem dúvida nenhuma, né? Que eles vêm para transformar. E quando a gente vê, parece que a gente cresceu ou, né, evoluiu a duras penas sei lá, é uma sensação que eu tenho às vezes, assim, que a gente está aí aprendendo e eles estão ajudando. É incrível isso. Eu atendo muitos pais médicos, né? Muitas mães médicas. E teve uma mãe um dia que me disse assim: eu não quero fazer como tu, não quero estudar, não quero fazer isso, né? E eu disse: ok, acho que o mínimo tu vai ter que saber, porque vai ser importante para tu saber como ajudar o teu filho. Mas eu sempre digo assim: eu fiz uma escolha, esta foi a minha escolha, minha, da Lisiane, porque esta é a Lisiane, eu não faria diferente, né? Mas eu fiz uma escolha de estudar para ajudar o meu filho. E eu ouvi muitas críticas, assim. Eu ouvi coisas muito dolorosas, assim. Teve várias coisas que eu não precisava ter ouvido, sabe? Desde se tu for a terapeuta, quem vai ser a mãe, né? Passando, né? Coisas desse Não, tipo, assim. mal sabem que os pais, né? A participação dos pais, gente, não adianta, é É ilusório pensar. Não, fundamental, é é ilusório pensar fundamental. assim, não, meu filho vai na terapia e fica lá 2 horas, sei lá, e não adianta. Eu digo assim que a gente entra Mas numa. tem muitos pais, Suzane, que tem essa ideia, assim, de que eu estou pagando profissionais e que eu não preciso me envolver, Mas né? aí eu digo assim que não vai desenvolver a potencialidade toda. Teve momentos em que eu efetivamente parava e pensava, tá, será que isso é realmente melhor para o meu filho? Só que assim, tipo, eu acho que isso era melhor para nós dois, né? Eu brinco, né, que e estudar e fazer a formação na intervenção precoce me trouxe para minha zona de conforto da maternidade. Eu aprendi a ser mãe de um filho autista, né? Com técnica, né? E aí vem todo um outro lado, assim, muita gente depois eu ouvi que eu estava usando meu filho para me promover profissionalmente. Eu disse, realmente, gente, o sonho da minha vida era ter um filho autista e me promover através dele. Era o, olha, sonhei com isso, sabe? Tipo, eu já tinha uma carreira, eu já tinha a minha clínica, sempre fui uma pessoa muito responsável, estudiosa, já tinha minha profissão, já tinha meu nome, né? Eu dei uma guinada na minha vida, e isso é outra coisa, assim. Eu fiquei 1 ano e meio estudando muito, batalhando muito, sem abrir minha boca que eu estava estudando autismo. Poucas pessoas sabiam da história do Bernardo, poucas pessoas sabiam que eu estava estudando autismo, e aí começou assim, os meus próprios colegas começaram a pedir, né, para eu ver o filho de um, para eu ver o sobrinho do outro, para eu ver o afilhado do outro, e aí eu comecei a atender pessoas muito próximas, assim, e aí, claro, as pessoas começaram a saber, né, da história do Bernardo e começaram a me procurar, e aí uma coisa vai chamando a outra. E aí teve uma situação em especial, assim, de um ex-residente meu que o filho tinha sido super mal avaliado e super mal conduzida toda a avaliação, e aquilo me fez ter a vontade e a coragem, eu acho, de falar da nossa história, de falar de tudo que a gente, né, tudo que eu vim estudando, de tudo que dá para fazer, né, de mudar, de fazer alguma coisa que pudesse mudar essa cultura que a gente tem do autismo como uma sentença, do autismo como... A gente ouve muito isso, né? Mas hoje eu ainda estava falando com uma mãe aí de Caxias até, né? É, Estava conversando com uma mãe aí de Caxias, que hoje teve uma consulta online comigo, e ela dizendo assim que a escola questiona o diagnóstico porque diz para ela, ah, não, mas ele é tão inteligente. Eu digo que a escola sugeriu que tivesse uma outra... Não, mas quem sabe tu procura uma outra opinião, porque ele é tão inteligente.
Eu disse para ela assim, olha, amanhã tu chega na escola e diz, olha, a doutora disse que ele é autista, que ele não tem deficiência intelectual, vocês estão errando o diagnóstico. Eu brinco que eu acho que eu era uma psiquiatra infantil até ser mãe da Nath, aí eu virei uma pessoa, né, virei uma profissional muito melhor depois da maternidade, e depois do Bernardo eu acho que eu virei uma pessoa muito melhor, assim, né, então acho que a gente se reconstruiu e se reconstrói, e acho que não tem nem como falar um antes e um depois, assim, é que parece que não existiu, a gente olha assim às vezes e acho que está tão dentro desse processo que a gente nem se dá conta que existiu uma vida antes, né? Sabe que, no caso, tu tem a Nath e aí tu tem toda uma experiência com a Nath que eu não tenho com um outro filho. E às vezes, principalmente nessa época que a gente ficou muito isolado na pandemia, quando eu vejo os pares conversando e eu digo, gente, nossa! E teve isso, né, Rosane? Isso foi uma coisa, assim, muitas crianças vieram para avaliação nesse retorno agora, né? Muitos que não tinham diagnóstico, inclusive, né? Porque ficaram todo esse tempo afastados, e aí é muito engraçado, porque aí os pais às vezes chegam e dizem assim, foi a melhor fase da vida dele. A melhor fase da vida dessa criança foi essa da pandemia, da aula online, do não sei o que, foi o melhor momento da vida, porque não tinha que ir para a escola, não tinha que interagir, não tinha que, né? E aí, assim, a gente sabe que muito da estimulação é também dessensibilização, né? Então, crianças, por exemplo, que têm um transtorno sensorial, que têm dificuldade com a questão do barulho, né? E que ficaram todo esse tempo enclausurados, este retorno está sendo horrível. Porque aí volta, né? Passou assim, ficou sem ser exposto aquilo que o incomodava, ficou numa zona de conforto. Exato, ia dizer, ficaram total na zona de conforto, né? Exatamente, exatamente. Então, essas crianças, né, que nem o teu, assim, que ficou, né, 1 ano e meio aí nesse isolamento, quando volta para o convívio com aqueles mesmos colegas, os colegas fizeram um pum, e ele ficou. Né? Porque talvez se não tivesse tido a pandemia, os colegas teriam feito pum e ele tivesse feito pim. Tu entende? Porque estava ali dentro do grupo, dentro do modelo, né? Tá ali, tá fazendo alguma leitura, tá aprendendo alguma coisa, tá criando algum repertório. Mas a verdade é que essas crianças, dependendo da fase que elas estão, o impacto foi muito grande, porque aí eles ficaram total sem criar repertório. Tu falou lá do início, né, do diagnóstico e das dificuldades com o diagnóstico. Tem muitos estudos hoje que falam em incidência de autismo, não mais em prevalência. Por quê? Justamente com essa ideia de que muitos diagnósticos a gente vai dando ao longo do desenvolvimento, né? O que não precisa ser. Tá? A gente tem instrumentos de uma sensibilidade, de uma especificidade muito grandes em que a gente dá diagnóstico muito precocemente, mesmo para casos muito sutis. Né? E uma das coisas que eu tenho conversado muito com os pais é assim, a gente ter essa ideia de que se a gente tem atrasos, se a gente identifica atrasos, a gente pode intervir independente do diagnóstico. Sim, sim. Mas faz numa frequência menor do que a gente espera. Mas assim, não parece ter aquela... Né? Parece que porque tem que fazer, e não porque efetivamente gosta deste contato. Né? Mas não faz com todo mundo. Né? Então, quando a gente começa a ver essas alterações mais quantitativas, e aí quando a gente fala de crianças muito pequenas, a gente trabalha muito com treinamento parental, porque aí são os pais que fazem essa estimulação, a resposta é sensacional, né? O que a gente vê, assim, de uma semana para outra, porque a gente tem uma neuroplasticidade lá a milhão. Aí você tinha comentado, Lisiane, da questão dos marcos, né, do apontar, do atender quando é chamado pelo nome, que são coisas mesmo de bem pequenininho já
da atenção compartilhada, né, de querer compartilhar as coisas. Então, acho que a gente poderia falar um pouco, o que mais, assim? Mais do que olhar sintomas, a gente tem que entender o que está envolvido no autismo, né? O autismo é uma falha no cérebro social. E isso é o que a gente tem que pensar, e essa é a primeira coisa que a gente precisa mudar, né? Eu brinco assim, aquele programa bom de interagir, de se comunicar, não veio instalar de fábrica, né? Então, qual é o primeiro prejuízo que a gente vai identificar nos bebês? Qual é o primeiro sinal de alerta? Assim? É aquele bebê que não vai ter um prazer na interação social, né? Aquele bebê que está sempre grudado na mãe, aquele bebê que não sorri de volta um sorriso, que não responde a uma brincadeira, né? Aquele bebê mais sisudo, que não vai com uma, duas pessoas da família, que um outro relato assim, ele tá sempre quietinho, não dá trabalho, fica lá no cantinho dele, né? Aquele bebê que não pede, né? Que não compartilha, que a mãe sai da sala e ou ele fica em pânico ou ele não percebe, né? Que não faz o que a gente chama desse rastreio visual. Então, ele entra num ambiente, ele não está atento a tudo que está na sua volta, ele não está atento às pessoas. O que a gente espera, né? Quando a gente vai falar com o bebezinho? Que ele sorria em resposta ao nosso sorriso, né? Que a gente faça uma brincadeirinha e ele sorria, que a gente dê os bracinhos e que ele antecipe dando os bracinhos de volta. Tudo isso é reciprocidade. E a gente está falando de bebê. O meu sonho de consumo de uma noite de verão é fazer um serviço, é ter um espaço que acompanhasse bebês de risco. Né? A gente tem uma escala de desenvolvimento que chama Bayley, né? Que é uma escala que a gente pode aplicar a partir de 16 dias de vida. Nossa! 16 dias de vida. Eu fiz a formação dessa escala, né? Muito com a ideia de trabalhar com estimulação. O nosso sonho é trabalhar com estimulação ultra, mega, hiper precoce, pensando nisso, assim. Porque, por exemplo, a gente já sabe que um bebê que é prematuro, né? Um bebê que tem algum evento neonatal, que precisa ficar na UTI, né? Um bebê cuja mãe tem algum evento de diabetes gestacional, por exemplo, de obesidade, de uso de algumas medicações, principalmente o ácido valproico, que é o que a gente mais tem evidência. A gente já sabe que essas crianças são crianças com maior risco para transtorno do desenvolvimento. Sim, a intervenção precoce, ela vai fazer toda a diferença na vida desse indivíduo. Vai. Né? Assim mesmo. Vai. Agora, desculpa, né, que eu vou voltar a falar, mas uma criança mais comprometida, que vem com outras comorbidades, que o autismo não vem às vezes sozinho, né? Na verdade, quase nunca vem sozinho, mas, enfim, toda criança, se diagnosticada precocemente e se tiver intervenção, ela pode evoluir. Nem que ela saia de um grave para um moderado, de um moderado para um leve, ou não sei se a gente pode usar essas nomenclaturas, né? A literatura, ela nos traz 5 fatores associados ao prognóstico, tá? 5 principais fatores, tá? O primeiro é diagnóstico precoce e intervenção precoce. O segundo é intervenção estruturada, dentro de um modelo estruturado. E aí isso é desesperador. Porque aí eu recebo as crianças com baita de um potencial, fazendo fono, TO e psico 2 vezes por semana. E isso não é tratamento para autismo. Tá? Isso não é. Quando a gente fala de intervenção estruturada, a gente fala de programas que vão avaliar desenvolvimento como um todo,
que vão estimular dentro de uma intensidade maior. Isso é intervenção padrão ouro, que a literatura recomenda, né? Então, diagnóstico precoce, intervenção precoce, dentro de um modelo estruturado de alta intensidade, com profissionais qualificados, então, com profissionais com formação, né? E aí é um problema gigante que a gente tem no Brasil, porque todo mundo acha que é terapeuta, as pessoas vão ali fazer um cursinho de final de semana e saem dizendo que atende autismo, e isso é desesperador. Eu adoro entrar nas reuniões com essas pessoas, porque eu faço 2 perguntas difíceis, eles já não sabem responder, né? Porque é desesperador, assim, é desesperador o quanto a gente tem profissionais com péssimas formações, dizendo que faz e que acontece. O quarto fator é o envolvimento da família, né? É o quanto a família está envolvida no processo, o quanto a família segue as orientações, o quanto a família aprende a estimular. É isso, assim, de que a gente não sabe mais sentar na mesa sem dar 2, 3, 4, 5 demandas, né? As gurias brincavam comigo, elas diziam, eu vou te denunciar para o conselho tutelar se a criança não ganha um colo sem ter uma demanda antes. E eu disse, não ganha mesmo, ele vai me agradecer um dia. Um dia ele vai me agradecer, porque antes de ganhar um colo, ele tem que me dar alguma coisa em troca, né? Porque era essa coisa da estimulação precoce. E o quinto fator é o potencial da criança, né? E aqui entram algumas questões importantes, assim, né? Então, crianças que têm transtornos motores muito graves, a gente sabe que tem uma evolução com pior prognóstico, né? Então, aquela criança que tem um transtorno do planejamento motor, que tem uma hipotonia, aquela criança que não cumpriu os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, então, aquela criança que caminhou os 2, hoje eu estava no consultório que caminhou os 2 aninhos de idade, né? É óbvio que isso impacta em várias outras áreas do desenvolvimento. Então, crianças que têm, né, alterações genéticas, que têm alguma síndrome específica, crianças que têm alguma alteração de eletroencefalograma, então, que têm epilepsia, que têm outro transtorno neurológico, que tem uma área isquêmica, que tem um autismo secundário a um outro diagnóstico neurológico, por exemplo. Então, a gente sabe que esses casos são casos que vão evoluir de uma forma diferente. Hoje eu falava com uma família, que é uma família que eu acompanho, que eu amo de paixão, e que a criança tem uma distrofia, né? Tem um diagnóstico de uma distrofia, ele é autista, e a gente brinca que o autismo salvou ele, porque é uma distrofia em que o diagnóstico geralmente acontece na adolescência, e a gente fez um diagnóstico aos 2 anos de idade, porque como ele é autista, eu fiz o diagnóstico dele de autismo com 1 ano e 2 meses, e a gente começou uma intervenção, e a TO começou a perceber que alguma coisa não estava bem. Ela me dizia, Lise, tem alguma coisa que não está bem, tem mais alguma coisa, tem mais alguma coisa. A gente começou a investigar e chegamos a um diagnóstico de uma distrofia. E hoje eu conversava com a família sobre quais serão os nossos próximos passos agora na intervenção, né? O que a gente vai focar? Porque é uma criança que a gente sabe que tem uma questão importante de um transtorno motor, ele tem muita estimulação sensório-motora, mas o que para nós é importante dentro da intervenção dele, dentro do modelo que a gente está desenhando para ele? Essa coisa do autismo leve me deixa muito angustiada, porque muitas famílias têm uma ideia de que se é leve não precisa fazer muita coisa. Eu concordo que, na verdade, a gente sempre fala que o autismo nunca é leve, né? A gente fala e depois a gente vem, porque existe essa classificação, então, né, às vezes é mais fácil para as pessoas entenderem. Para nós pais é ótimo ouvir que é leve, né? É muito bom. Ele é autista, mas é leve. Ah, sim, né? isso Parece assim. Não, e assim, os meus colegas dizem muito isso, né? Muito, muito, muito. E eu entendo por que diz, né? Porque para nós pais, talvez naquele momento eu ouvi que meu filho era leve, mas eu não digo para minhas famílias, quando as famílias me perguntam assim, tá, doutora, mas é leve? Nossa. Eu sou muito honesta. Eu não digo, eu digo,
ele tem um potencial para ser leve, mas a gente tem que trabalhar muito para isso. Aí eu gostava de falar mais com a Fono, que era mais otimista, assim. Ela dizia, não, vai dar certo, sabe? Um pouco mais otimista. Mas essa, até é Ana Cristina o nome dela, ela era tão assim, eu dizia, mas é a frieza em pessoa. Que ela disse assim, faz tudo isso aqui, uma gama, né? Uma coisa gigantesca. O Rafa fez, né, a aba. Então, primeiro que eu disse, nossa, meu Deus, tanta intervenção em casa, tanto tempo. Nossa, meu filho deve ser muito ruim. Não, mas era porque é assim, né? Porque a aba é intenso. E aí depois eu dizia, tá, mas e aí? Ela dizia, aí tem que esperar para ver o que vai acontecer, né? Não, eu sempre digo para as famílias, né, assim, eu estou fazendo a formação eu tenho a formação em intervenção precoce aqui pelo Instituto Farol e estou fazendo a formação do Mind agora, né? Estou fazendo a formação oficial lá do Canadá. E estou na segunda fase do avançado e ontem a gente teve uma sessão em que a gente estava com a criança e depois a gente estava dando a devolução para ela, para a formadora, e eu estava dizendo o quanto o Denver muda a minha prática clínica, porque eu vou dar um diagnóstico super difícil, mas eu estou no chão com uma criança, mostrando para os pais que eu consigo tirar daquela criança muitas coisas. Então, ao mesmo tempo que eu digo assim, né, que ele é autista, eu digo, ó, ele é autista, mas ele está brincando comigo, porque existe uma técnica que faz com que ele queira brincar comigo. E as pessoas me procurando e me perguntando, o que tu fez com o Bernardo que eu quero fazer igual? Digo, gente, assim, começa que isso é muito injusto com as mães. Eu sou profissional, gente. Eu sou uma profissional. Entende? Assim, eu já era uma profissional. Eu só aprendi a ser a profissional que o Bernardo precisava. Eu tenho várias crianças muito parecidas com o Bernardo que evoluíram lindamente, né? Mas não existe fazer o que eu fiz e dar certo. Cada criança é uma criança. E a gente justamente precisa desenhar a intervenção pensando naquela criança e naquela família. Aqui em casa, a gente sempre prepara o Rafa assim, ó. Ah, vai acontecer isso, pode acontecer isso e isso, acontecer isso, sabe? A gente parece que vai fazendo o plano para ele. Cenários. O plano para ele. Cenários possíveis. Já que eles têm essa questão de quando sai do planejamento não saber exatamente como fazer, a gente vai tentando montar e, ó, não, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E é tudo assim, nosso dia a dia. Isso a gente vai fazendo sem... Mas por outro lado, né, Rosane, às vezes assim a gente se depara com umas coisas, né? E eu digo sempre assim, né? Por outro lado, a gente acaba tendo, não sei se a palavra é expectativa, né? Mas a gente fica tão aterrorizado e tão sem saber o que a gente vai encontrar, que cada conquista deles tem um sabor, assim, que é muito especial, né? Incrível. É incrível, assim, né? As expectativas, né? Eu acho que varia muito, né, Rosane? Assim, eu acho que depende muito de cada família, da vivência de cada família, da expectativa e da projeção de cada família naquele filho específico, né? Do estilo parental, acho que depende de uma série de coisas. Um dos motivos pelos quais eu estou fazendo a formação do Mind é porque eu quero fazer a formação no coaching parental do modelo, do STM, porque eu acho que é algo que eu, com toda a minha vivência, posso ajudar muitas famílias, né? E acho que nós, profissionais, a gente tem que ter muito essa sensibilidade de como conduzir com a família essa descoberta. Vem de novo isso, eu dou tantos diagnósticos tão graves que a gente não sabe o que pode acontecer, né? Não tem como a gente saber o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã, a gente não tem isso. Não, a gente não tem isso em relação a gente mesmo, né? O que vai acontecer com a gente amanhã? A gente não sabe, né? Então, quando na minha vida eu imaginei que eu ia estudar autismo, gente? Quando na minha vida eu imaginei que eu ia virar especialista em desenvolvimento? Eu, né, por conta do Instituto Unitea,
A gente está sempre disseminando informação, a gente faz uma coisa aqui, uma coisa lá, faz uma coisa com os pais, faz algumas palestras, né? A gente vai tentando compartilhar aí para ajudar. E quase toda vez que a gente está envolvido em alguma ação, vem alguém, sabe? Uma mãe, ou desconfiada, ou assim, tentando entender se o filho poderia ou não poderia estar dentro do espectro. Aí, quando eu vejo as tuas postagens, eu fico pensando, deve ter milhões de mães comentando lá, mas Lisiane, mas o meu filho faz isso ou não faz aquilo, ou faz parecido com o teu, mas será que meu filho é? Tu deve ter muitas interações nas tuas redes, ou não? Eu não consigo, eu tento responder todo mundo, mas a verdade é que eu não dou conta. O que eu acho legal da rede social é muito a interação das minhas famílias comigo, assim, sabe? Sim, sim. Das famílias que eu acompanho, assim, né? Então, a maneira como as minhas famílias curtem as coisas, né? E trazem muito, assim, o acompanhar o B como uma motivação. Doutora Elisiane, eu quero te agradecer muito em nome do Instituto Unitea. Acho que tudo que você falou, assim, eu acho que a gente sempre vai repetindo muita coisa, mas é preciso, sabe? É necessário a gente continuar repetindo, porque é assim que a gente consegue disseminar a informação e sempre para alguém vai ser novidade, né? Eu que agradeço, fico à disposição de vocês aí para, né, contribuir dentro do que eu puder e, né, foi um prazer. Agradeço a todos vocês que acompanharam a segunda temporada da série sobre autismo Compartilhando Vivências. Esperamos ter cumprido o objetivo de oportunizar aprendizado sobre o autismo a partir do compartilhamento de várias histórias. Se você gostou, compartilhe este e os outros episódios da série e contribua para uma sociedade mais consciente, empática e informada. Um grande abraço a todos vocês!